Olá pessoal, hoje eu vou te mostrar como dar profundidade aos NPCs. Eu vou abordar esse tópico de forma bem específica e bem mais aprofundada nesse vídeo. Então vem comigo, sem enrolação. Para que eu demonstre para vocês na prática, eu vou pegar um personagem do meu RPG, que já tem muitos anos que ele já foi desenvolvido, foi estabelecido. Então qualquer um que joga na minha mesa sabe quem ele é, quais são seus feitos, e ele é um personagem muito aclamado, muito querido pelas pessoas. Então para esse exemplo eu vou usar o Eldor, conhecido como One. Criou seu próprio mito, One. O Deus homem, a força que ninguém pode parar. Desafiou as deusas, lutou pra sua mãe salvar. Com poder e vontade, quebrou correntes de maldição. A lenda viva sempre em busca de redenção. Então vou utilizar ele agora nesse vídeo para poder demonstrar como dar profundidade, o que você precisa ter para ter profundidade aos seus jogadores. O que todos falam é sobre os objetivos daquele NPC em específico. Mas o que eles não te contam sobre colocar um objetivo ou colocar uma motivação para o NPC é o que isso pode impactar no jogo. Isso eles não te falam. Você não vai encontrar nenhum vídeo aqui específico e vai te ensinar ou vai te instruir que a motivação do NPC ele precisa impactar no seu jogo, no jogo dos seus jogadores de alguma forma. Esse é o objetivo. Então, você já tem que ter na cabeça, em mente, que o objetivo do seu NPC for alcançado, ele precisa sim ser demonstrado dentro do jogo. Porque, vamos citar um paralelo aqui. Na vida real, todos nós temos nossos objetivos e, por exemplo, o objetivo de um amigo seu, de um colega de infância, por exemplo, ele impacta o mundo, né? Então a gente está falando aqui de impactar o mundo, né? Ele impacta tanto a vida dele, a vida das pessoas que é mais próximas a eles. Então é a mesma coisa. Se esse NPC, quanto mais esse NPC for relevante e mais íntimo da party, por exemplo, mais impactante as ações dele vai ser. Então, se você quer criar, por exemplo, um NPC para atrair o grupo, que ele seja vilão, eu sei que isso é uma coisa que caiu meio em clichê, né, podemos dizer assim, mas é uma coisa que funciona, é uma coisa que todo mundo tem os seus interesses, então se ele é uma pessoa que tem uma índole muito duvidosa e você quer trazer isso para o seu jogo, primeiro você precisa ter em mente qual que é o objetivo dele, né? Se o objetivo dele é se tornar rico, por exemplo, então ele poderia atrair o grupo em troca de dinheiro, em troca de algumas moedas de ouro, em troca de algum tipo de bem material. E é isso que você tem que ter em mente. Tenha em mente o que o seu NPC, por exemplo, trocaria para poder alcançar o objetivo dele, ou o que ele faria, até onde ele faria. Então, isso é o que não conta sobre traçar uma linha de objetivos. E eu não estou falando aqui de você traçar uma linha de objetivos imensa para um NPC que corre o risco dele morrer por algum acidente ou a party matar ele, etc. Eu estou falando aqui que você, com poucas palavras, por exemplo, você pode delimitar 2 linhas para cada objetivo, você consegue já montar uma coisa profunda. Que a arte de mestrar, de você mestrar um RPG, primeiro, você dominar o sistema e também você dominar o conto da história. Então, você, por exemplo, ficar travado porque você não sabe o que fazer com aquele NPC é uma coisa que vai ser ruim pro desempenho da campanha. Então você já ter anotado pelo menos o tópico, né? Anotar assim, esse NPC quer abrir uma grande franquia de tapetes, por exemplo. Então, você sabe que primeiro, para fazer tapete, você precisa de quê? Tecelão. Você precisa de matéria-prima, você precisa de tal coisa. Então, esse NPC daria o quê? Daria que tipo de missão pra party? Aí vocês pensam. Faça essa reflexão que as coisas se tornam muito mais fáceis. Então, esse NPC, por exemplo, ele poderia dar uma missão de caça. Essa missão de caça é em busca de um urso negro, por exemplo, que é muito raro. Mas se ele conseguisse confeccionar um tapete com esse urso, ele conseguiria vender e alavancar o negócio dele, fazer o nome dele, tá vendo? Só com essa improvisação que eu fiz aqui diante de vocês, já consigo imaginar uma questline com esse NPC que eu acabei de criar pra vocês. Então, voltando ao foco do Eldor aqui, que eu vou citar como exemplo, quando eu estou construindo a ficha dele, quando eu já tenho em mente qual que é o objetivo dele, eu vou passar para preencher a ficha dele. Então aqui eu tenho a apresentação, eu tenho aqui a apresentação dele, onde fala algumas frases que foram ditas por ele e ditas de pessoas por ele. Isso que eu considero uma coisa muito boa, que é eu colocar frases que as pessoas disseram para ele
tanto dentro e fora do jogo. Então tem muitas dessas frases aqui que eu tô mostrando pra vocês foram ditas dentro do jogo. Então a gente tá falando aqui de uma campanha de mais de 5 anos. Então muita coisa foi dita. Então é importante você listar as frases importantes para você usar isso como um portfólio, entre aspas, né? Um portfólio, um histórico, né? Da vivência daquele personagem. E aqui embaixo eu tenho a história dele. Então, aqui embaixo eu geralmente coloco a história de forma bem resumida e depois eu dou mais aprofundamento. Então, eu separo ela em nascimento, infância e outras coisas. É claro que tudo isso vai ser adaptado por você. Eu não estou falando aqui para você dar Ctrl+C, Ctrl+V. O que eu estou falando aqui é, você vai adaptar conforme a sua necessidade. Então, se é um NPC que precisa sim ter uma história básica, beleza, você vai criar uma história básica de infância, você resume a infância, resume a adolescência e pronto, vida adulta. É assim que eu faço. Então, eu tenho vários NPCs que não tem uma história tão aprofundada, mas isso não me impede de ir lá depois e aprofundar. Muita gente que eu vejo preocupada é que, eu vou escrever uma história imensa, sendo que o NPC não vai aparecer nunca. É claro, você está fazendo tudo errado. Você precisa primeiro ter uma história básica, depois você aprofunda. Afinal, o RPG é construído com jogadores, você está mestrando para os seus jogadores. Então, à medida que eles forem se interessando pelo NPC, você vai escrevendo mais. Eu sei que você tem seus NPC preferidos, eu sei que acontece de você querer dar mais profundidade a um NPC porque você prefere ele, etc. Mas é isso que você precisa entender. Se você está mestrando pro telespectador. Então, se você lança um filme, por exemplo, você está mostrando a sua obra, mas você tem que dar o que os telespectadores querem ver. Então, se os seus jogadores querem saber mais sobre a história de um NPC que você não criou tanto, essa é a hora de você deixar de lado o NPC que você gosta, focar no NPC ali da que a party gosta, né, e dar uma certa profundidade, e depois você voltar para o NPC que você gosta. O RPG é bom porque ele é livre para você usar sua criatividade e você cadenciar essa aventura junto com os seus jogadores. Então, quando os seus jogadores terminarem de explorar aquele NPC, você pode introduzir o que você gosta e dar mais profundidade para ele. Só que é o seguinte, você precisa ter a mesma empolgação quando você vai introduzir um NPC que você não tem tanta vontade, quanto o NPC que você tem vontade. Eu sei que é difícil, mas os jogadores percebem, tá? Então, se você é muito apegado a um personagem só, de mestre, toma cuidado. Toma cuidado, porque isso pode prejudicar a experiência de quem tá jogando o seu jogo. Então, é bem importante você ter em mente isso. Então, eu resumo primeiro, né, a história dele, e depois, se for necessário, dar mais profundidade. Então, o Eldor aqui, ele tem uma história gigantesca, que eu ainda tô escrevendo, tô aprofundando. Por que eu tô aprofundando somente ela agora? Porque eu já explorei 100% desse personagem. Esse personagem aqui, ele já morreu. Ele já fez tudo que ele tinha que fazer. Deu a hora dele morrer, né? Ele morreu depois de concluir todos os objetivos dele, o que ele mais queria, ele concluiu. Aliás, se quer saber quem é esse Eldor aqui, que tem uma história muito incrível, nesses meus 5 anos de RPG, então deixa aqui embaixo que eu posso trazer a história dele aqui no canal. A última história que eu trouxe de personagem, se você ainda não viu, clica aqui no card, aqui à sua direita, que é a história do Trivia, que também faz parte do universo do meu RPG. Então, continuando, eu tô aprofundando essa história porque ele já terminou todos os seus objetivos, né? E não se engane, tá? Eu comecei esse personagem aqui com uma história básica, cerca de, 4 linhas, e eu fui desenvolvendo ela dentro do jogo com os meus jogadores. E nisso ele se tornou um personagem aclamado, nisso que ele conseguiu alcançar os objetivos. E digo mais, tá? Ele conseguiu alcançar os seus objetivos muito por causa dos jogadores que se interessaram e ajudaram ele, procuraram saber sobre mais a história, procuraram se aprofundar mais, né? E interferiram, impactaram a minha história. Então, os jogadores, eles participaram ativamente. Ou seja, eles conseguiram fazer uma coisa espetacular. Eles transformaram não só a vida do NPC, mas eles também se sentiram impactados pela história do NPC que eu fui demonstrando e fui criando, fui mostrando para os meus jogadores. A próxima coisa que eu vou apresentar para vocês é conexões. Todos os seus NPCs têm que ter uma árvore de conexões. Não adianta você criar um NPC e ele não conhecer ninguém, não saber ninguém. Eu perguntar, você sabe aonde tem um bom ferreiro? Aí eu falar, logo ali. Ali quem? Quem é? Se o jogador te perguntar isso e você não souber responder, você vai quebrar o clima da mesa.
E vai por mim, eles perguntam. E perguntam bastante. Então é bom você saber quem ele conhece, quem ele não conhece. Ele sabe quem que é famoso, quem que não é famoso. Qual que é essa cultura do mundo? É bom você ter isso, uma colinha, né, da cultura do seu mundo, de quem é famoso, quem é importante, quem é relevante naquela cidade, e distribuindo conforme os NPCs. Então, um NPC vai saber onde é o mercado negro, outro não vai saber. Então, é bem importante você ter isso em mente, até mesmo para você chegar no ponto que eu falei, você poder apresentar os personagens que você gosta. Então, você saber, tal NPC sabe de uma coisa em específico, e outro não sabe, é o gancho perfeito para você pegar um NPC que você não gosta e falar assim, olha, eu não sei, mas eu sei quem sabe. E você falar um pouco desse outro NPC para os seus jogadores, para ele ter tipo uma prévia. Então, se eu tô instruindo os meus jogadores a falar assim, olha, eu não consigo o item que vocês querem raro aqui, mas eu conheço um anão que tem, mas ele é meio rabugento, ele aí terminou com a mulher dele aí tem recentemente, então ele tá meio pistola aí. Então, é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês melhorem essa qualidade, não só de interpretação, afinal, RPG também envolve bastante interpretação, mas também a capacidade de vocês de improvisar, vocês conseguirem criar alguma coisa ali dentro do jogo que, primeiro, seja coerente com o que você está apresentando, então não adianta você improvisar uma merda e depois querer voltar atrás. Principalmente quem faz live, né? Quem faz live aberta, mostrando o RPG de vocês, eu admiro vocês por isso. Então vocês têm que ter o dobro de cuidado. Quem faz live, quem quer fazer live do seu próprio RPG, tem que ter o dobro de cuidado, cara. Que se eu tô assistindo a campanha de vocês, eu vejo uma incoerência ali, a gente vai ter que falar assim, olha, o que você disse aí tá incoerente aí. Você na live passada falou tal coisa, agora esse NPC tá sabendo demais, o que tá acontecendo? Então, pra não gerar essa discussão e você ter uma história coesa, é bem importante você ter a improvisação aí já à disposição. Por isso que eu falo você fazer um breve resumo, separar uma folha de caderno ou algum bloco de notas aí, o que você usar de editor de texto e ter todas essas bases, né? É um banco de dados para você poder improvisar baseado em alguma coisa, não no fundo da sua cabeça. Agora eu vou falar como é que eu faço essas conexões. Primeiro, eu preciso saber qual é o nível de intimidade que esse NPC tem com os outros, né? Até mesmo com os jogadores. Então, vai desde conhecido, aliado, mãe, filho, irmão e etc. Eu uso esse mais simplificado. E eu represento com um número e cor, como vocês podem ver aí. Eu utilizo verde quando tá positivo e utilizo vermelho quando tá negativo. Então eu utilizo do 99, que é o máximo que você pode ter com alguém, até o menos 99. Se você já é, por exemplo, um amigo, não melhores amigos de uma pessoa, você tem por volta ali dos 30 pontos. Então 30 pontos ali seria que você tem uma certa intimidade com aquela pessoa, mas não chega a ser o melhor amigo. Você já conversa, vocês podem zoar, mas vocês ainda não são os melhores amigos. A partir dos 60, que eu considero aí que você é o melhor amigo. E acima disso, vai de acordo com cada relação, né, da pessoa. E eu considero um 99, né, aquele que você, por exemplo, morreria por, né? Você faria qualquer coisa por. Você se sacrificaria sem pensar duas vezes, sem questionar por, né? Então, o 99 é exatamente isso. E seguindo essa linha, o menos 99 você, tipo, sacrificaria qualquer coisa pra, por exemplo, matar essa pessoa, nossa, ferrar essa pessoa. Esse é o menos 99. É a coisa mais insana que você poderia fazer só pra prejudicar, só pra ferrar aquela pessoa. E, de novo, esse tipo de conexão vai gerar história, conteúdo pra vocês. Pra vocês que querem realmente ter conteúdo infinito no RPG de vocês, cara, relação entre NPCs, briga de família, missões que vai envolver um certo tipo de recompensa, tanto de história, diversão, mais amizades, descoberta, exploração, cara, conexão é a melhor coisa do mundo. Então, vamos supor que os anões odeiam os elfos, por exemplo. Os anões odeiam os elfos. Eles têm essas rixas de família, etc. E dois anões, eles não odeiam um NPC em específico. Você construir com que os jogadores explorem essa rixa, vai fazer com que, primeiro,
Você já tá explorando a cultura dos elfos. Ponto final. Você já tá explorando a cultura dos elfos. Segundo lugar, você já tá explorando a cultura dos anões, porque eu já disse no início, os anões odeiam os elfos. Então, você já vai estar, primeiro, apresentando a cultura do seu mundo. Segundo, você já vai estar fazendo com que os seus jogadores aprendam ao mesmo tempo que eles criem conexões. Por que criem conexões? Vocês se perguntam. Porque eles vão poder tomar um lado, ou não. Entendeu? Eles vão poder tomar um lado ou não. Falar assim, olha, os elfos estão certos por odiar os anões, por causa disso, disso e disso. Não foi ninguém que me contou. Eu mesmo fui lá, vi, investiguei e vi a história dos elfos. Os elfos são os canalhas, ou os anões são os canalhas. Ou ele vai ter aquele personagem, né? Aquele player que vai falar assim, não, pera aí, veja bem. Os dois lados estão errados, os dois lados se excederam em tais pontos aqui. Então... isso você conseguiu apenas com esse pequeno exemplo aqui. Eu consegui te dar 3 coisas para você poder fazer no seu mundo. Então, só não mestra RPG quem não quer. Então, se você tá nesse canal aqui, eu tenho certeza que você tem interesse em, primeiro, aprender a jogar RPG. Segundo, aprender a ser um mestre melhor. Terceiro, a expandir seu conhecimento. Eu tenho esse canal aqui justamente para cada vez aprender mais. Eu quero sempre me tornar melhor. E é isso que eu tô passando aqui para vocês. Então, aproveitem quaisquer brechas para poder entrelaçar os seus jogadores no NPC. E é assim que você dá profundidade, porque eles só vão se importar com aquele NPC se eles tiverem impactado a vida deles de alguma forma. Ou seja, se o NPC não impactar, por exemplo, visualmente, sentimentalmente, ou algo do tipo, os jogadores, ele vai passar por um NPC despercebido. Pode ter certeza disso, é assim que as coisas acontecem. Então é isso, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Esse vídeo foi longo, foi eu dissertando as minhas ideias e dando mais profundidade. E é assim que você tem que fazer com seus NPCs, para eles se tornarem mais aprofundados. Você ter aquele NPC que o pessoal gosta, que o pessoal ama, que o pessoal quer ver novamente, né? Então, o Eldor, por exemplo, esse NPC... a linhagem dele, né? Ele teve filhos, a linhagem dele continuou até os momentos atuais que os meus jogadores estão jogando. E, cara, eles ficam maravilhados com a ideia de que, tipo assim, a linhagem dele só continuou por causa que eles tiveram um papel importante, eles fizeram parte da vida do Eldor. Então é isso que eu quero que vocês tragam pro seu RPG. Muito obrigado, se inscreve aqui embaixo no canal para você ter mais vídeos aprofundados como esse, mais vídeos sobre RPG. Eu fico por aqui, tchau!